E o título de hoje, da palavra de hoje é reconstrução. Às vezes, para que a gente possa avançar, a gente vai ter que ter coragem de reconstruir. Porque às vezes a gente simplesmente quer viver coisas novas, não consertando aquilo que não está bom, não restaurando aquilo que está abalado, que está desestabilizado. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje, biblicamente com você, a necessidade de reconstruirmos coisas e áreas da nossa vida. A gente vai ler como base o livro de Esdras. Esdras está na Bíblia, viu, gente? A gente quase não prega sobre Esdras, mas está aí, viu? É Esdras, capítulo 4, versículo 1. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Livro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor. O que eles estavam reconstruindo? O quê? Por que o templo do Senhor? Porque o templo do Senhor era onde a presença de Deus vinha sobre a arca e enchia o Santíssimo, o Santo dos Santos, com a glória de Deus. Perfeito, vamos lá. O templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e a outros chefes da família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Segura um pouquinho esse texto, presta atenção. O povo de Israel volta para Jerusalém, depois dela ter sido tomada, sitiada e destruída. Eles começam a reconstruir o templo. Enquanto eles começam a reconstruir o templo, os inimigos... Olha que coisa estranha, né? Os inimigos aparecem e dizem para eles assim: olha, nós queremos ajudar vocês a reconstruir o templo. O que você faria? Como você reagiria a isso? Sigamos aqui com a palavra. Olha o que eles vão dizer: temos oferecido sacrifícios para ele, o Deus de vocês, desde que Azar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e outros chefes da família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, os habitantes da região tentaram o quê? E o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Pode se sentar, fechar sua Bíblia, seus olhos e orar comigo por mais um minutinho. Faça dessa oração mais importante do culto, porque é a hora que você vai receber a palavra para ser instruído. Fala: Deus, eu vim aqui para te ouvir. Fala: Deus, pode falar comigo. Fala: Deus, que a tua palavra hoje seja semente e o meu coração seja terra boa para receber aquilo que o Senhor tem. E ó Deus, essa palavra cair, germinar e no tempo certo, então frutificar 30, 60 e 100 vezes mais, porque essa é uma promessa sobre a nossa vida. A liberdade e legalidade ao teu Espírito Santo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Para que eu entre na mensagem, eu preciso fazer um pouquinho diferente do que geralmente eu faço. Eu preciso te levar para dentro da história, para a gente entrar um pouquinho na reflexão sobre a tua vida e biblicamente te trazer um entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Amém ou não? Sim ou não? Então vamos para dentro da história. A gente lê um texto bíblico chave no processo de reconstrução do templo de Israel. Mas por que o templo precisa ser reconstruído? Essa é fácil. Porque ele foi desconstruído. Ele foi destruído. Mas por que o templo de Deus, o lugar onde ele manifestava a presença dele através da arca, foi desconstruído? Porque Deus permitiu. O povo de Israel, por causa do seu pecado, sua teimosia, sua rebeldia, sua permissividade, sua quebra de aliança, se afastou de Deus. E por se afastarem de Deus e não se arrependerem dos seus maus caminhos, Deus usa uma maneira, Deus usa um método
para trazer um choque de realidade neles e levá-los a uma situação onde eles voltariam a depender de Deus e a restabelecer a aliança antes previamente vivida e assumida com Deus. Você há de convir comigo que parece que a gente só aceita alguns processos de mudança na nossa vida quando eles acontecem de formas abruptas, que a gente não estava esperando, quando as coisas fogem do nosso controle. Parece que só quando dói é que a gente tem coragem de decidir. Só quando dói é que a gente tem coragem para dizer não. Só quando a gente parece que já perdeu que a gente tem coragem de se posicionar e dizer, é tempo de mudar. E o ser humano é ser humano desde sempre. Essa característica triste, até certo ponto de ser entendida, não mudou. Então o ser humano sempre precisou de uns chacoalhões de Deus e continua precisando de uns chacoalhões de Deus. Me permita colocar dessa maneira, tomar rumo na vida. Então só olha para alguém e diga assim, se Deus te der um chacoalhão, Deus está te dando rumo. Quem recebe já vai dando glória aí em nome de Jesus. Tem gente que Deus não está chacoalhando, tem gente que Deus está virando de ponta cabeça. Deus já virou de ponta cabeça. Peraí que... Mas vamos lá. Por causa de tudo isso, Deus dá um chacoalhão em Israel. E Deus permite que Nabucodonosor, para cumprir um propósito do próprio Deus, venha até Jerusalém. Tome a cidade. Destrua a cidade. E destrua o templo. Pois é. Vá guardando isso. Deus permitiu que o seu templo fosse desconstruído para que no tempo certo fosse reconstruído. E Deus diz ao povo, por 70 anos vocês servirão ao rei da Babilônia. Por 70 anos vocês serão escravos. E eu os levarei a esse lugar. Mas eu os trarei de volta a esse lugar. E quando Deus começa a cumprir a sua palavra, trazendo de volta os israelitas para Jerusalém, para que cidade e templo fossem reconstruídas, você acha que o inimigo faria assim, ó, parabéns, vocês vão conseguir? Claro que não. Todo o processo de reconstrução, todo o processo de reforma, que muitas vezes é necessário, a gente vai ter que ter um entendimento, que mais do que todo o processo de luta que a gente vai ter levante contra. Toda vez que você se levanta para mudar uma área da sua vida, para consertar algo que estava fora do lugar, os levantes vêm dos lugares que você menos espera. Perseguição brota do chão. Portas se fecham que eram inexplicáveis, e que de formas inexplicáveis você não sabe nem o porquê que aquilo aconteceu. Porque são as oposições que a gente vai ter que aprender a enfrentar e lidar. Porque no processo da reconstrução e da reforma, a gente tem que aprender a depender única e exclusivamente de Deus. E o cerco vai se fechando, e as portas vão se fechando. E os inimigos tentam parar. Os inimigos tentam desanimar. E os inimigos tentam amedrontar o povo de Israel, para que eles não reconstruam o templo e não reconstruam a cidade. A obra fica paralisada por alguns anos, até que eles, movidos pela palavra dos profetas, tomam coragem, retomam a reforma. Deus providencia tudo. E a obra de reconstrução, tanto do templo, quanto da cidade, quanto da comunidade, se tornam completas. Deu para entender essa história até aqui, sim ou não? Então Deus não deixa inacabado nenhuma obra que Ele pôs a mão para refazê-la, reformá-la e reconstruir. Aquilo que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Vamos declarar isso? Fala assim, aquilo que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Então, entendida a história, eu quero que você vá comigo agora para dentro da tua vida. Quem aqui já teve na sua vida um utensílio, um objeto extremamente importante, mas que devido ao uso contínuo, quebrou? Quantas mulheres abençoadas aqui têm máquina de lavar, lavadora em casa? Digam glória a Deus por isso. Se tem alguma que está sem, diga misericórdia. Compra, marido, em nome de Jesus. Isso é um bem para você, para sua casa e para sua esposa. Se não tem marido, vai nas Casas Bahia, financia que dá tudo certo. Deus vai prover, que é livramento. Máquina de lavar é livramento. Bom, se máquina de lavar quebrar em casa, minha mulher, ela entra em surto. Ela tem um ataque. Mas são utensílios que conforme você usa, vai acontecer o que com ele? Você acha que vai durar para sempre? Usa ele, quebra, desgasta.
Quem tem micro-ondas em casa aqui? Eu fiquei... Meu micro-ondas depois... Olha, irmão, você acha? Depois de 20 anos de casado, meu micro-ondas queimar, que absurdo, né? Olha, essas coisas não duram nada hoje, né? 20 anos para queimar. Mas nós ficamos uns dias sem micro-ondas em casa, você fica assim, como é que esquenta a comida agora? Mas porque são coisas, são utensílios que fazem parte da nossa vida. E de certa forma, na comodidade, no conforto, é claro que a gente sabe, eu estou brincando, a gente consegue se virar. Mas irmãos, você há de convir comigo, faz uma falta, sim ou não? Mas irmãos, uma coisa boa, quando quebra, você joga fora. Uma coisa boa, quando quebra você conserta. Então, é natural, estou começando a pregar agora, amém? É natural que alguns processos de uso contínuo gerem desgastes. Relacionamentos se desgastam. A coragem se desgasta. A família se desgasta. A vida profissional se desgasta. O ministério te desgasta. A gente passa por tantas coisas que geram desgaste em nós, que pelo uso contínuo, pela insistência, muitas vezes geram dor. Muitas vezes a gente está lidando com coisas que a gente às vezes nem sabe exatamente como lidar, e a gente está indo no automático pedindo: Deus, dá da tua graça, da tua misericórdia, porque eu nem sei bem como eu lidar com isso aqui, eu só vou passando, eu só vou vivendo pela tua misericórdia. E a gente vai aprender que quando a família dá problema por causa do desgaste, a gente não joga ela fora, a gente busca restauração. Quando a gente tem problema no ministério, a gente não desiste dele, a gente busca restauração. Quando a gente tem problema no casamento, a gente não joga ele fora, a gente busca restauração. Então, o processo de desgaste, ele é mais natural do que você imagina. Mas nenhum processo de desgaste é para que você descarte aquilo que foi desgastado. É para que você aprenda a restaurar, a consertar. Em algumas vezes, dependendo do que é, até a reconstruir. Porque assim como objetos, a casa que você mora. Quem mora na mesma casa há mais de 10 anos? Poxa, já estragou alguma coisa na sua casa em 10 anos? Sim ou não? Esse prédio tem 87 anos. Você acha que desgasta as coisas aqui ou não? Puxa vida. Vocês não têm a ideia. Porque faz parte do processo. Numa casa, quando as coisas se desgastam, você conserta. Mas no processo de reforma de uma casa, muitas vezes você decide não só reformar, mas reconstruir. Porque no processo de reconstrução de uma casa, é possível corrigir alguns erros. Quando você se propõe a reconstruir um projeto de uma casa, de uma empresa, você pode ir nas bases e mexer na estrutura novamente. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Quando você se propõe a reconstruir algo, é possível então ter acesso ao projeto original e dizer: olha, dá para fazer melhor aqui, dá para consertar melhor aqui, dá para fazer mais forte nesse lado. Queridos, eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso que nós somos uma obra de Deus em constante processo de aperfeiçoamento. E se pudéssemos carregar uma placa que nos definiria, seria em obras. Porque estamos num processo de aperfeiçoamento intenso e constante. Quando você se propõe a reformar, a reconstruir a sua casa, você pode ter 1 milhão de ideias, mas se você não tem habilidade, se você não é um mestre de obras, antes de executar qualquer tipo de reestruturação, começa a entender comigo, reforma, readaptação, você precisa procurar quem? O engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras. Porque você pode ter ideia, mas só quem conhece do projeto é que pode executar, queridos.
Ei, você pode ter um monte de plano e projeto na tua vida, mas quem tem a planta original do projeto que é você, é Deus. Então quando você tem coisas para mudar, é nele que você busca a reforma, é através dele que você busca a reconstrução. Então quando hoje você olha para a sua vida e você diz: pastor, tem áreas da minha vida que estão precisando de reformas urgentes, tem áreas da minha vida que precisam de reestruturação, tem áreas da minha vida que eu preciso estar mais forte. Ei, é em Deus e através dele que você vai alcançar toda a restauração, reconstrução e reforma necessária para a tua vida. Deus é fiel para completar a obra que Ele começou sobre a nossa vida. No processo de reconstrução você vai olhar e você vai dizer assim: puxa, o piso que serviu durante 30 anos nessa casa, eu vou trocar ele. Olha, a sala que era desse jeito, eu vou mudar ela, vou fazer de outro jeito. Olha, a fachada eu vou mudar, olha, a cor da parede eu vou mudar. Por quê? Porque a gente busca em todo o processo de reforma e de reconstrução gerar um ambiente mais seguro, mais agradável. Sim ou não? Nós somos assim. Todo o processo de reforma e reconstrução que a gente vai passar é para que nós sejamos aperfeiçoados. Seja a boca de Deus para alguém e fala: Deus está te aperfeiçoando. Tem alguém precisando ouvir isso aqui nessa noite? Ah, tem. Deus está te aperfeiçoando. Porque, irmãos, como eu disse, nós suportamos tantos processos que tentam nos desconstruir. Às vezes parece que a gente está suportando peso que a gente não seria capaz. Mas nós estamos sendo levados a níveis que demonstrarão aonde a nossa fé está sendo gerada. E aí aquelas situações que a gente achava impossíveis de serem superadas, vencidas, aqueles ciclos de problemas intermináveis, daqui a pouco somem. Aí você olha e fala assim: Deus, eu ainda estou de pé pela tua misericórdia. Deus, eu ainda estou aqui pela tua misericórdia. Porque depois de todo o processo de reconstrução e restauração intensas, iniciados pela mão de Deus, a única certeza que a gente vai ter é que Ele esteve conosco em cada etapa do processo. Ele esteve conosco em cada dia difícil. Ele esteve conosco em cada dia que faltou alguma coisa aparentemente aos nossos olhos, mas Ele proveu segundo as nossas necessidades. Ele esteve conosco em cada dia de notícias ruins, mas Ele estava dizendo lá: eu não largo da tua mão. Porque se você não entendeu aqui ainda essa palavra, você é o templo que Deus escolheu habitar. E assim como o templo de Jerusalém, Deus decidiu desconstruí-lo para reconstruí-lo num tempo certo. Talvez hoje você seja o templo que Deus está desconstruindo para reconstruir. Talvez o próprio Deus está promovendo, gerando em você um processo de desconstrução para limpar a tua vida, para ampliar a tua fé, para mostrar que nele você pode ter sim a perspectiva de um novo tempo, de uma nova estação, de uma nova jornada. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Olha esse texto comigo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler alguns textos na sequência para fazer sentido para você. 1 Coríntios 3,16 vai dizer assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? João 14, 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu. Tem muita gente que diz que ama, mas não obedece. O verdadeiro amor te leva a obedecer e aplicar na sua vida tudo aquilo que Deus espera que você faça. Ele diz: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar.
nele. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E, diga bem forte aí comigo no 3, nós somos a casa de Deus. Glórias ao nome do Senhor. O texto vai dizer: se nos mantivermos corajosos e firmes nessa esperança, em nossa esperança gloriosa. Então, se você tem provas bíblicas contundentes, falas do próprio Cristo, entendimentos de revelação de Paulo e do autor de Hebreus, que trazem a segurança de que nós somos casa de Deus, nós somos o templo da habitação dele hoje. Eu tenho que te perguntar, como que está a casa hoje? Como que está o lugar da habitação de Deus? Como que está aí? O que está acontecendo nessa casa? Que tipo de processo ela está enfrentando? Você está passando por algum processo de reforma? Você está passando por algum processo de restauração, de reestruturação? Talvez você está vivendo estágios de fundamentação de alicerce. Quem já trabalhou em construção civil aqui? 1, 2, 3, 4, poucos. Quem nunca trabalhou, mas se meteu a rasgar um alicerce um dia, diga glória a Deus. O Vaguinho está com dor nas costas até hoje aqui. Se você nunca teve a experiência, queridos, rasgar um alicerce é um desafio. Mas às vezes você está nesse processo. É tempo de reestruturar as bases da sua vida. Pastor, Deus está reforçando a minha estrutura, porque eu estou passando por períodos onde parece que o peso do mundo está sobre mim. Ei, Deus está reestruturando as tuas bases. Deus está reestruturando a tua fé. Talvez Deus está quebrando o quartinho da bagunça, sabe? Sabe aquele quartinho que a gente jura que vai arrumar, mas nunca arruma, vira um quarto só de bagunça e de lixo? Às vezes a gente está assim emocionalmente e Deus está falando, fica tranquilo que eu vou quebrar esse quarto no meio. Eu vou tirar essa bagunça daqui. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes Deus olhou e falou assim, fica tranquilo que eu vou botar no lugar o que está fora do lugar. E Deus precisa mover isso. Talvez Deus já quebrou muita coisa e você está no processo da limpeza. Eu não sei quem teve a feliz experiência de passar por reforma morando na casa. Quem já fez essa coisa maravilhosa, dê um glória a Deus. Você não sabe quem mora na casa, se é você ou é a poeira. É uma briga eterna. Mas em todo processo de reforma e de reconstrução, ele vai gerar entulho, ele vai gerar lixo. E chega um ponto do processo da reconstrução que se você não parar para limpar o lixo, você não consegue continuar. É assim ou não? É assim. Você tem que limpar, porque quando você limpa, dá uma outra perspectiva. Não sei quantos já fizeram o processo da reforma, que morava numa casa, daqui a pouco quebrou uma parede e ampliou. Você fala assim, meu Deus, eu não sabia que ficaria tão grande assim. Porque quando você começa a mexer, as estruturas começam a mudar, e você começa a tirar tudo aquilo que impedia teus olhos de verem com clareza, você começa a entender o que Deus tem para você. Então talvez hoje você está enfrentando esse processo que Deus está limpando a sua vida. Talvez é um processo que Deus está tirando coisas velhas e trazendo coisas novas. Deus está tirando a velha aparência e trazendo novas aparências. Deus está trazendo um novo ar, uma nova visão, um novo projeto. Deus está gerando coisas novas no seu coração. Talvez você é uma casa que Deus fez uma reforma e já está sendo usado por Ele de grande forma poderosa para que o nome dEle seja glorificado. Cada um de nós, como templo de Deus, podemos estar enfrentando estações e ciclos diferentes uns dos outros. Mas eu quero que você entenda algo. Nós não temos uma palavra de futuro, que Deus virá e habitará em nós. Nós temos uma palavra de presente, que Deus nos escolheu como seu lugar de habitação. A nossa palavra de esperança de futuro é
que um dia nós iremos encontrá-lo para morar com Ele na glória. Mas enquanto não formos, Ele decidiu, através do seu Espírito Santo, habitar no nosso coração. Então essa é a certeza. Então, se Ele é aquele que tem de fato a autoridade, a legalidade de morar dentro de nós, irmão, a casa tem que estar do jeito que Ele quer. A casa tem que estar... Pastor, mas irmão, confia. Deixa Deus fazer. Deixa Deus desfazer, deixa Deus mudar de lugar, deixa Deus mudar o foco, deixa Deus mudar o ciclo, deixa Deus reorganizar. Confia naquilo que Deus está fazendo. Tem gente que se assusta com o novo. Ei, Deus faz coisas novas todas as manhãs. Coisas que talvez fizemos por 10, por 15, por 20 anos, precisam passar por uma reforma para continuar a servir o propósito de Deus. Tem coisa que serviu por um tempo que Deus não vai nos descartar, mas Deus vai nos reformar para continuar nos usando. Deus vai nos reposicionar para continuar nos usando. Somos nós que devemos acreditar nessa palavra, porque Ele escolheu habitar em nós. E se Ele quiser desconstruir para reconstruir, irmão, deixa Deus trabalhar. Diga bem forte para o seu coração, fala assim: eu deixo Deus trabalhar. Nome de Jesus, amém? Olha esse texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Esse texto vai dizer o seguinte: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi lhes dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Nós fomos escolhidos por Ele para viver de uma forma a qual o nome dEle seja honrado através da nossa vida. O texto bíblico base que a gente leu aqui vai nos mostrar que Israel estava vivendo o que viveu por causa da maneira a qual eles escolheram viver. Deus não vai te obrigar a nada. Deus não vai te obrigar a nada. Mas Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar um caminho. E o poder da escolha estará nas suas mãos. Escolher viver o que Deus tem para você ou não. A desobediência, a compassividade, a permissividade ao pecado fizeram com que Israel quebrasse uma aliança de cuidado de Deus. E todas as vezes que a gente abre concessão ao pecado, a mentira, ao adultério, ao roubo, a lascívia, há tantas outras coisas que nos desconstroem. Nós estamos abrindo uma brecha para que essa brecha nos distancie da presença de Deus. É o pecado que afasta o homem de Deus. É a mentira, a pornografia, o adultério, o roubo. Tudo isso afasta o homem do lugar que Deus tem para ele. Nos afasta do próprio cuidado de Deus. Em um desses momentos onde Israel vivia um período longe de Deus, o Senhor permite um processo de desconstrução. Então, antes de ler o texto, eu vou dizer de novo aqui. Deus sabe se precisa te desconstruir. Deus sabe se Ele já pode iniciar a reforma. E Deus sabe se ainda precisa te desconstruir. Jeremias 25:8 vai dizer assim: agora o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutaram? Reuni todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Eu os trarei contra essa terra e seus habitantes, e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente, os transformarei para sempre em ruínas, em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras do moinho se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Tem gente que só aprende na dor. É fato. Que você que está aqui me ouvindo hoje, não ouça a minha voz, mas ouça a voz de Deus dizendo para você: não espera a dor bater na tua porta para você aprender. Mas eu preciso te dizer, existem pessoas que parece que só vão aprender pelo processo da dor. Tem pessoas que só vão lembrar quem Deus é quando ela for apertada. Quando alguns níveis extremos chegarem a ela. Israel precisava voltar-se para Deus. Israel precisava se arrepender dos seus maus caminhos. Pastor, mas precisava, Deus sabe o que ele precisa fazer. Deus sabe o que precisa fazer com você. Deus sabe o que precisa fazer com as pessoas que você ama. Deus sabe o que precisa fazer no teu ambiente de trabalho. Deus sabe o que precisa fazer na tua vida espiritual. Deus sabe. Olha para alguém, fala para essa pessoa assim, fala: confia que Deus sabe o que faz. Olha esse texto, 2 Reis, capítulo 25, versículo 8. Algumas pessoas perguntaram para mim assim: por que o senhor usa a Bíblia NVT? Porque eu acho a Bíblia NVT mais clara em muitos aspectos. E um deles são a questão das datas. E essa data para mim é importante, para mim particularmente. Mas o feito não é, mas para mim é porque 14 de agosto é meu aniversário, né? Mas olha lá, em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois, supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. E em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e ao restante da população. O povo precisava reaprender quem Deus era. Eles precisavam se voltar ao Senhor. Então, alguns processos de desconstrução são permissão de Deus. Alguns processos extremos são permissão de Deus. Mas eu quero que você entenda algo muito sério e muito forte na questão espiritual hoje aqui. O Deus que desconstrói é o Deus que reconstrói. O Deus que leva é o Deus que sustenta e que traz de volta. Às vezes você se pergunta, mas precisa passar? Deus sabe o porquê está desconstruindo, e Deus sabe o tempo de reconstruir. Deus sabe o tempo de trazer de volta. Olha o texto de Jeremias, capítulo 25, versículo 12. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Capítulo 29 de Jeremias, versículos 10 a 14. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Você está entendendo? Deus está dizendo: eu levei vocês, eu expus vocês, eu os levei ao extremo, mas eu não me esqueci de nenhuma palavra liberada sobre a sua vida. E aí então o próprio Deus usa a boca de Jeremias para dizer assim, ó: porque eu sei, o Senhor está dizendo, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, plano para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Porque naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo
todo o coração me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e acabarei com o seu exílio, com o seu sofrimento. Eu os restaurarei, eu os reunirei de todas as nações da terra, aos quais os enviei, e os trarei de volta para sua casa. Tem tempo de desconstrução, tem tempo que Deus vai te apertar, mas tem tempo que Deus vai restaurar, que Deus vai cuidar, que Deus vai prover, para que todos vejam que Ele é o Senhor da tua casa e da tua vida. Ele é Deus. Deus nunca abandona um processo em construção. Deus nunca solta da mão alguém que Ele está levando a ser desconstruído. Ele sabe que essa pessoa precisa dele. A história da reconstrução do templo de Israel e da cidade é um desses textos que nos mostram o quanto Deus se importa conosco. O livro de Esdras e o livro de Neemias, no início eram um livro só. Mas na divisão bíblica, eles se tornaram dois, que contam a história do escriba e sacerdote, e agora do copeiro que vira governador. Mas a história dos dois, quando entrelaçadas, nos trazem 3 períodos do processo de reconstrução. Quando juntamos os 2 livros, que na verdade são um, a gente vai se deparar com 3 períodos onde 5 reis persas subiram ao trono. A Pérsia foi levantada pelo próprio Deus para destruir a Babilônia. A Babilônia, o maior império até então, reina por cerca de 90 anos. A Pérsia, quando sobe ao trono, 120. Nos 120 anos, 5 reis persas sobem ao trono. Nesse tempo, Esther, Mardoqueu, tem as suas histórias escritas. E o processo de reconstrução do templo acontece nesse período. Mas os 3 períodos importantes são quando o primeiro edito real acontece, que é quando um homem chamado Zorobabel é o primeiro a voltar a Jerusalém. Enquanto a obra de reconstrução do templo é iniciada, anos depois, Deus levanta Esdras, um escriba, um sacerdote. Porque agora o povo não precisava só de trabalho, o povo precisava de palavra. E apesar de Esdras ser reconhecido como uma das peças fundamentais na reconstrução do templo, o papel fundamental de Esdras é na restauração da adoração e da comunidade de Israel. E logo depois, tempos depois, vem o terceiro, Neemias. Porque o processo de reconstrução do templo havia avançado, mas as muralhas ainda estavam em ruínas. Então entenda comigo, em todo o processo, Deus levantará pessoas que vão cumprir o propósito dele. Em todo o processo que Deus te levar para passar, Deus vai levantar pessoas pontuais para te indicar o caminho e ser instrumento de restauração de Deus na tua vida. Vai por aqui. Vai por aqui. Não, não vai. Não é aqui. E nesse processo de restauração e reconstrução, a alegria chegou para eles. Para mim, uma outra data importantíssima. Abre para mim Esdras capítulo 6, versículos 15 e 16. Se o templo foi desconstruído no dia do meu aniversário, eu não sei o que Deus está querendo falar comigo, né? O templo foi reinaugurado e concluído no dia do meu casamento, irmãos. Deus está falando, hein, esposa? 12 de março. O templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do rei Dário. Então o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Ei, presta atenção. Faz parte dos planos de Deus completar a obra de restauração do templo. Você faz parte dos planos de Deus. Faz parte dos planos de Deus completar a obra da restauração, da reforma na tua vida, no teu coração, nos teus relacionamentos.
E depois da obra da reforma, irmãos, tem alegria. Depois da obra da reforma tem alegria, mas para chegar no tempo da alegria, você tem que suportar o tempo da reconstrução. Fala para o teu coração assim, que é em nome de Jesus, eu suporte o tempo da reforma. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Oh Deus, não deixa teus filhos desistirem, Senhor, no tempo de reforma, Deus. Tempo de reforma é tempo que os nossos olhos não veem saída. Tempo de reforma muitas vezes é tempo que a gente não vê provisão. Tempo de reforma, Senhor, parece que os nossos olhos não veem nada acontecendo. E nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, e que possamos ser aqueles que decidem permanecer em meio aos processos de reforma, porque se o suportarmos, se acreditarmos nos planos do Senhor, permaneceremos de pé, resistindo às artimanhas do inferno e permanecendo, ó Deus, para glorificar o Teu nome, ó Senhor. Entenda que em todo o processo Satanás vai trabalhar na tua mente para te desanimar. O inimigo, ele é especialista em trazer um peso sobre a tua vida muito maior do que a circunstância realmente tem. O inimigo muitas vezes vai querer fazer você acreditar que sofrer é melhor do que lutar. Sofre que daqui a pouco passa. Não, irmão, levanta e luta. O inimigo sempre vai dizer para você assim, deixa como está, não mexe não. Vai doer. Esse é o sentimento que o inimigo quer que você tenha, porque se a gente não reconstruir, não reformar, não colocar no lugar, a nossa vida não avança diante dos processos e dos planos de Deus. O inimigo vai lá, vai lutar na tua mente para você desistir da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus negócios, da empresa, dos projetos, do seu ministério. Ele sempre vai fazer você se sentir desencaixado, sabe, um derrotado, humilhado, alguém que não consegue fazer nada direito. E muitas vezes o inimigo vai ao extremo e faz até que qualquer pessoa pense em desistir da própria vida, porque essa é a especialidade dele. O livro de Esdras, capítulo 4, versículos 4 e 5, é muito claro. Eu vou ler de novo para você. Qual foi a artimanha dos inimigos de Judá e Jerusalém? Dos israelitas? Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo. Ei, o inimigo vai fazer de tudo para te desanimar. Desânimos constantes, medos constantes, são sinais que você está passando por uma opressão espiritual, e você só vai vencer se você se levantar e se posicionar contra tudo isso. Você precisa se posicionar. O versículo de número 5 vai dizer que os inimigos subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Ei, parece que Satanás sabe, parece que ele planta situações, ele planta pessoas, ele planta falas, ele planta acontecimentos para minar a nossa fé, para nos desestabilizar. O texto vai dizer que durante todo o reinado de Ciro foi assim. Estima-se de que a obra pode ter ficado parada de 8 a 15 anos. Que eles não conseguiam retomar a obra de reconstrução do templo. Tamanha era a perseguição, tamanha era a dificuldade, tamanha era a preocupação com o edito do rei. Porque um rei havia liberado, o outro rei havia proibido. E agora eles não podem mais reconstruir, porque eles estavam vivendo um período de opressão. Mas quando Deus começou a falar através da boca dos profetas da época, e principalmente da boca do profeta Oséias, eles entenderam que Deus estava com eles. Então creia no que eu estou te falando. Quando Deus fala no seu coração, Ele vai te sustentar e Ele vai prover tudo o que você precisa. Por isso rejeite qualquer tipo de sentimento que Satanás tente colocar na sua cabeça, porque Satanás vai trabalhar na sua cabeça para que você troque a sua família por uma aventura de traição. Satanás vai trabalhar no seu íntimo para que você negue a sua vida relacional com Deus, negando a igreja, indo para balada, para festa, para churrasco, sabe, para evento, para tudo aquilo que te tira do lugar onde a tua fé se fortalece. Ele vai trazer peso sobre o teu ministério. Ele vai trazer a sensação que é melhor abandonar o ministério, que você já cumpriu o seu papel. Quantas pessoas trocam o ministério muitas vezes por um prato de lentilhas? Quantas pessoas abandonam a fé porque não conseguem entender o período de opressão que elas estão passando? Olha o texto de Esdras, capítulo 6, os versículos 6 ao 10, e o caminho para o encerramento. O texto diz assim: agora, portanto, Tatenai, governador da província oeste do rio. Quero só dizer para você que esse Tatenai e a província oeste do rio
eram os perseguidores do povo de Deus, aqueles que mais lutaram para impedir que Israel reconstruísse tanto o templo quanto a cidade. Agora olha, preste atenção. Agora, portanto, Tatenai, governador da província do oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates, permaneçam afastados de lá. Quando Deus dá ordem, o inimigo tem que fechar as mãos, ele tem que, irmãos, destruir todo o laço contra a tua vida. E olha só, não interfiram na construção do templo de Deus, deixem que ele seja reconstruído em seu antigo local, e não impeçam o governador de Judá e os líderes judeus de realizarem seu trabalho. Além disso, decreto, olha só, que ajudem esses líderes judeus a reconstruir o templo. Irmão, agora um decreto real estava obrigando aqueles que fizeram de tudo para parar a reconstrução do templo a ter que ajudar a reconstruir o templo. E mais, olha a sequência: paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província a oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisarem: novilhos, carneiros, cordeiros para holocaustos, oferecido ao Deus dos céus. Providencie sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho, azeite, o que for necessário para cada dia. Assim eles poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus do céu e orar pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Você consegue entender o que Deus faz aqui? Deus pega aquele que perseguiu e diz assim: agora você vai servir. Eu estou mudando essa configuração. Irmão, Deus é especialista em mudar a configuração e prover na tua vida do lugar que você menos espera. Esse é o Deus que sustenta o projeto. Esse é o Deus que sustenta as nossas vidas. A gente vai entender que Deus vai prover suprimento. E Deus vai prover pessoas ao nosso lado. Deus proveu Zorobabel, Deus proveu Esdras e Deus proveu Neemias. Cada um no seu tempo. Eu vou ler, Duda, eu até pedi para separar um texto maior, mas eu vou ler só a partir de Neemias capítulo 8, versículo 9 em diante, só o 9 e o 10. Você coloca para mim? Neemias 8, 9 e 10. Então o governador Neemias, o sacerdote e o escriba. E o escriba? Olha os dois juntinhos aqui. E os levitas que instruíram o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao seu Deus. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Esse é o Deus que troca a tristeza em alegria. Esse é o Deus que muda diagnósticos. Esse é o Deus que restaura famílias. Esse é o Deus que desconstrói para reconstruir segundo os planos e propósitos dele. Por isso eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida que sim, vai ter salvação para a tua casa, que sim, vai ter cura para o doente, que sim, vai ter, renovo para o cansado, que sim, vai ter fruto da mão de Deus trabalhando sobre a tua vida, e todos verão quem é o teu Deus para a glória do nome dele.